Oi, gente, tudo bem? Quero dividir um pouquinho com vocês o que tem acontecido comigo. Na verdade, o que está acontecendo desde o finalzinho de julho e, a partir disso, trazer algumas considerações a respeito do transtorno alimentar. No finalzinho de julho, depois de ter tomado antibiótico por uma semana, eu comecei a passar muito mal de um sábado para um domingo. Comecei a ter diarreia e muito enjoo e vômito. E isso foi de sábado, na madrugada de sábado para domingo. No domingo, no final do dia, assim, do domingo, depois do médico já ter vindo me ver em casa, eu precisei ser internada. Fui para o hospital, já estava completamente desidratada e estava com febre muito alta. E para quem ainda não sabe, eu tô de volta dos Estados Unidos, estou morando em Miami. Então tem toda aquela sensação de você estar passando mal, de você não saber o que você tem, de estar em outro país, outra língua, outro tudo. E eu fui para o hospital e lá começaram a fazer diversos exames e descobriram que eu estava com uma colite extremamente forte, inflamação no intestino todo, e que ela era causada por uma bactéria chamada C. diff, aqui nos Estados Unidos, Clostridium no Brasil. E aí que a história toda começou. Eu fiquei internada uma semana aqui nos Estados Unidos, sem conseguir comer absolutamente nada e tendo diarreia, assim, diversas por dia, cerca de 25 diarreias por dia. Então vocês podem imaginar o quanto eu fiquei desidratada, o quanto eu perdi nutrientes, o quanto eu acabei perdendo peso. E por que que aconteceu isso? Essa bactéria, essa tal dessa Clostridium, a gente tem no nosso intestino, todo mundo tem, e não necessariamente ela dá algum tipo de problema. A grande questão foi que eu tomei o remédio para sinusite, tomei antibiótico para sinusite, por isso, gente, a primeira lição que eu tenho para passar para vocês é: não tomem antibiótico se não for extremamente necessário. O meu foi receitado por médico, eu fui para o hospital com uma crise terrível de sinusite, mas mesmo assim, se conseguir segurar, se conseguir não tomar antibiótico, só tome realmente quando for necessário. O antibiótico, o que que ele faz? Ele mata todas as bactérias da nossa flora intestinal, as boas e as ruins. E as que ele não consegue matar, como foi o caso do Clostridium, que é uma bactéria que se prolifera é ruim, foi o que aconteceu comigo. Matou as boas, proliferou a Clostridium, ela reinou absoluta no meu intestino. E assim que eu acabei o tratamento com antibiótico para sinusite, começou o tratamento contra a Clostridium, né? Então fui internada, passei mal de sábado para domingo, fui internada no domingo e na segunda a gente descobriu que era a tal da Clostridium. Comecei tratamento que também é com antibiótico. No começo eu não conseguia comer absolutamente nada, além de ter os vômitos e as diarreias. Então eu fui ficando debilitada e tive que ficar a semana inteira no soro e com o antibiótico na veia, né? E depois fui passando para boca. Depois de uma semana internada nos Estados Unidos, eu decidi que eu iria para o Brasil e iria para o Brasil para também ser internada. Então eu fui direto do aeroporto daqui, de Miami, para o aeroporto do Brasil, e do aeroporto do Brasil direto para o Oswaldo Cruz. Fiquei internada mais uma semana no Brasil. De novo, tomando Flagyl ainda, que é um antibiótico usado nesses casos, né? O primeiro antibiótico usado nesses casos. E o que que eu quero falar para vocês disso tudo? Quando eu cheguei no hospital aqui nos Estados Unidos, qual foi a primeira pergunta que me fizeram? Se eu tinha testamento. E aí, vocês imaginam o meu susto, vocês imaginam como que foi naquele momento. De novo, país estranho, outra língua, não são os médicos que eu tô acostumada, a gente não sabia ainda meu diagnóstico, e a mensagem que passou pra mim foi: nossa, eu estou tão mal que a primeira coisa que me perguntaram é se eu tenho um testamento. A segunda pergunta era se eu era doadora de órgãos. Aí mais uma pergunta que me assustou. Eu pensei, poxa, então realmente a próxima pergunta vai ser o quê, né? Escolha qual é o caixão que você quer. Então, o que eu quero contar pra vocês, o que eu quero dizer disso tudo, é que realmente, quando você passa por uma situação dessa, quando você leva um susto grande desse, não era nenhuma doença terminal. É claro que se não tivesse sido tratada e, enfim, não tivesse tomado as providências necessárias, ela poderia sim se tornar uma doença extremamente grave. Mas só de você escutar isso, só de você se sentir ali debilitada, de você não saber o que você tem, de repente você ter o diagnóstico e não conseguir se alimentar
e perceber que tudo, absolutamente tudo, tá indo embora do seu corpo e você só tá se alimentando por soro, era a única coisa que eu conseguia fazer naquele momento, faz a gente repensar muita coisa. E esses momentos fizeram repensar bastante a minha atuação, a minha profissão, os meus pacientes. E acho que é o momento mais difícil, assim, de eu praticar empatia, de eu me colocar no lugar do outro, porque eu não escolhi tudo isso. Eu não escolhi ter essa bactéria, eu não escolhi ter o número de diarreias que eu tive, eu não escolhi os vômitos que aconteceram, os quilos que eu perdi, o quanto eu fiquei debilitada. E de certa forma, é claro que a gente não escolhe um transtorno alimentar. Aliás, isso é um grande mito, né? Óbvio que a gente não escolhe e que não é uma tentativa de chamar atenção e que não é uma coisa banal, não é nada disso. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas os comportamentos do transtorno alimentar, no momento que você está passando por ele, no momento que ele está acontecendo na sua vida, os comportamentos são seus, é você que está fazendo, é você que está indo lá e tomando algum purgativo, é você que está indo lá e induzindo vômito, é você que está se restringindo, é você que está escutando aquela vozinha que diz para você não comer, é você que está cedendo a isso. Então, a primeira coisa assim que eu quero falar para vocês é busquem ajuda. Não deixem essa voz tomar conta da vida de vocês, tomar conta dos comportamentos de vocês. Eu tô passando por coisas bastante parecidas com o transtorno alimentar e, de novo, não foi porque eu quis e eu tô sentindo na pele como é que é. Então, assim, além dessas perguntas que foram assustadoras no início da minha internação, com 3 dias de internação veio um médico conversar comigo e ele falou: você tá com potássio extremamente baixo, óbvio, né, pelas diarreias, pelos vômitos. Ele perguntou: você sabe qual é o risco disso? E eu falei: eu sei. Eu trabalho com transtorno alimentar, então eu sei qual é o risco de ter um potássio baixo. E vocês sabem, todo mundo que já teve um transtorno alimentar ou que trabalha com isso, sabe que o risco de potássio baixo é a gente acabar tendo uma parada cardíaca. Então ele me falou: a gente vai começar a monitorar o seu coração porque você pode ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Então, mais uma bomba. E que me fez de novo parar para pensar em como, quando a gente está com transtorno alimentar, a gente induz todos esses comportamentos, como a gente induz todas essas consequências para o nosso corpo. Bom, depois de uma semana internada aqui, fiquei uma semana internada no Brasil, recebi alta, saí do hospital ainda não completamente bem. Essa bactéria, normalmente você fica internada na fase aguda e depois recebe alta e o tratamento continua na sua casa. É um tratamento longo com antibióticos. Eu saí do Oswaldo Cruz, né, do hospital no Brasil, com pancreatite, para ajudar mais um pouco. Então, da sinusite, levou a minha bactéria, ao Clostridium, a colite por Clostridium, e que em seguida levou a pancreatite pelo excesso de medicamento. Então, eu saí com algumas alterações no pâncreas, que eu tive que controlar depois. Enfim, passei mais uma semana no Brasil, em casa, ainda me medicando, ainda visitando os meus médicos, e fui liberada para voltar dos Estados Unidos. Afinal, aqui tinha começado uma vida nova, o meu trabalho, os meus atendimentos via Skype tinham parado de ser pessoalmente, passaram a ser via Skype, a maior parte deles, e eu precisava dar continuidade a tudo isso. Voltei para os Estados Unidos, acabei o meu antibiótico aqui, voltei para o meu trabalho, ficou tudo bem. Com uma semana sem antibiótico, me deu uma recaída. Comecei a ter todos os sintomas de novo e batata, fui para o hospital e fui internada de novo com o mesmo diagnóstico, colite, exame para Clostridium, tinha dado positivo. E aí fiquei internada mais 4 dias, a gente mudou o antibiótico, agora eu tô tomando o segundo antibiótico usado nesses casos e que eles dizem que é muito mais provável que eu não tenha recaída. É um antibiótico muito mais caro, um antibiótico que só é usado quando realmente é necessário. E eu tô usando, chama vancomicina. Então, os primeiros dias ele foi dado no hospital, tá? Fiquei internada de novo, fiquei internada de terça à noite até sexta, no final da tarde. E tô em casa desde sexta, tô em recuperação mais uma vez. E, de novo, minha vida teve que parar, de novo eu tive que interromper meu trabalho, interromper meus atendimentos, as minhas aulas. Recomecei essa semana alguns atendimentos, as aulas ainda não.
e nem o meu trabalho aqui nos Estados Unidos. Só vou poder recomeçar semana que vem, se eu estiver bem. E o que aconteceu nesse tempo todo? Eu me senti extremamente fraca, extremamente debilitada, extremamente dependente. Então, para vocês terem ideia, essa semana que eu tô fora do hospital, mas que tô em recuperação pela segunda vez, eu preciso que façam comida para mim o tempo inteiro. Uma namorada precisa cozinhar para mim, precisa fazer comida, preciso comer extremamente saudável, né? Não posso comer nada que tenha leite, não posso comer nada que tenha gordura. Tô tomando remédio para recompor a minha flora intestinal, que ficou completamente destruída. Então, eu queria que a gente pensasse juntos sobre todos esses comportamentos. É engraçado, assim, por uma ironia do destino, eu acabei me deparando com um monte de consequências que o transtorno alimentar causa pra gente, né? A baixa de potássio, a fraqueza, a desidratação, a dificuldade de voltar a se alimentar. Então, assim, os antibióticos me dão muito enjoo. E aí, por mais que eu tenha vontade, por mais que eu tenha fome, eu olho para o alimento e não consigo me alimentar. Me enjoa demais o cheiro de comida. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre tudo isso. Queria mostrar para vocês o que está acontecendo comigo. De novo, que não foi uma escolha, mas que aconteceu e que tem muito a ver com o transtorno alimentar e que eu estou sentindo todas as consequências disso. E eu gostaria de pedir que vocês parassem para pensar um pouquinho. Eu já tive um transtorno alimentar, aliás, eu não gosto de falar em cura de transtorno alimentar, né? Eu falo que eu sou recuperada de transtorno alimentar. Não, acho que não é cura, acho que é recuperação. Quem teve um transtorno alimentar vai para sempre ter que ficar atento a alguns sinais e atento à alimentação. Mas eu queria conversar com vocês e pedir que realmente vocês buscassem ajuda. Quem está assistindo esse vídeo e que tem qualquer tipo de sintoma de transtorno alimentar, que tem qualquer tipo de encanação, assim, além do natural, com comida, com peso, com autoimagem, que busque ajuda. Que não se deixe fazer mal para o corpo, não deixe a cabeça, que de repente já está doente, fazer mal para o corpo e trazer consequências que podem levar à morte, sim. E que podem ser extremamente sérias e que podem levar à morte. Bom, é isso, gente. Eu queria dividir com vocês um pouquinho do que está acontecendo. Estou em recuperação. Quero agradecer todo mundo que me manda mensagem, que me liga, que me manda e-mail, enfim, que fala comigo por Skype, que manda todas as energias positivas. Estou me recuperando pela segunda vez da colite por causa do Clostridium. Espero que dessa vez não tenha nenhuma recaída. Estou torcendo para isso, estou tomando todos os cuidados, estou com a alimentação super balanceada, super saudável, tomando antibiótico, tomando Floratil para repor a minha flora e tentando não passar pelo mínimo de estresse assim, que eu puder, porque isso contribui bastante. Isso foi uma vertente aí, que os médicos me deixaram bastante alertada do porquê que teve a recaída, do porquê que tudo isso começou, do porquê que o quadro acabou sendo tão grave. Então, o mais importante, gente, é se cuidar, é se amar, é se colocar em primeiro lugar. E a saúde, sem saúde a gente não é nada. Eu até escrevi um post na primeira vez que eu fui internada, eu falei, eu vou fazer um vídeo, mas por enquanto eu só quero pedir que vocês cuidem bastante da saúde. E é algo que é tão essencial que a gente não nota, que a gente não para pensar nela. A gente realmente só lembra da saúde quando ela falta. Então, vamos cuidar que isso é o mais importante. Costumam dizer que com saúde a gente consegue todo o resto, né? Então a única coisa que a gente tem que pedir é saúde. E eu concordo plenamente. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Tô super aberta, quem quiser me escrever sobre o vídeo, perguntar qualquer tipo de coisa. Não sei se as pessoas que estão assistindo também já tiveram esse quadro que eu tô atravessando. Mas qualquer pergunta sobre transtorno alimentar ou sobre o Clostridium, sobre a bactéria, sobre a colite, eu tô super aberta e vou adorar receber o carinho de vocês nesse momento aqui que eu tô de repouso ainda, repouso obrigatório. Tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.